Shalom, Laila Tov. Eu vou dar início aqui, né, a parte 2 do Day by Day. É a parte que nós vamos dizer, né, o que as pessoas que estão vivendo hoje não estão conseguindo enxergar. O que está faltando, né? Eu conversei com algumas pessoas essa semana e algumas delas me disseram que ainda falta muito para ocorrer o que falta ocorrer. E é claro, conversando com elas, eu percebi claramente que elas dizem isso porque elas não têm o conhecimento do que tem que acontecer, nem do que está acontecendo realmente. Por exemplo, você conversa com uma pessoa hoje, alguma pode te dizer que nós estamos à beira de uma guerra, ou seja, o que a gente sabe pela profecia, que é o final da Terceira Guerra, né? Essa guerra começou em 2011, como eu já disse várias vezes, né? Quando ocorreu a queda de Damasco, assim como nós encontramos, né, na profecia, que a grande tribulação iniciaria com a queda de Damasco. Para quem não sabe, Damasco, a capital da Síria, né, nos nossos dias, realmente, né, em março de 2011 foi praticamente demolida, né? E também, né, outras coisas que comprovam que nem tudo é simbologia na palavra. Nossa, eu estudei em alguns lugares, né, assim, sobre isso. Uma coisa muito louca, né, que o rio ia descer para poder os reis do Oriente invadirem. Então, hoje nós sabemos que não, que o rio realmente secou. Mas eu quero, após essa introdução, dar continuidade. Eu vou fazer que nem no último, vou fazer em pedacinhos, para que a gente possa entender que quando a gente diz que nós estamos muito próximos, né, daquele dia do acontecer, né, nós estamos falando com bases nas Escrituras, com base no que nós vemos em volta, ou seja, como disse Mashiach, observai, guardai e observai. O guardar é o quê? É realmente você ser aquilo para o qual o Pai lhe criou. E guardai, né? E o observai. Observai é o quê? Os sinais dos tempos. Como ele mesmo diz, ele fala, que hipócritas, né? Vocês sabem dizer quando vai chover ou quando não vai chover, olhando as cores do céu, os ventos e tal, mas não percebem o sinal dos tempos para com a profecia? Então isso para mim realmente só cabe para aquelas pessoas que realmente não têm noção nenhuma, nem da profecia e nem dos acontecimentos de hoje que fazem parte da profecia. Bom, vocês devem reparar ali atrás, ó, não dá para ver nada, né, porque é uma montanha, mas vocês veem que de vez em quando passa uma luzinha. Ali é uma estrada que fica mais ou menos uns... Ali onde você está vendo a luzinha deve ficar mais ou menos uns 400, 500 metros. Mas aqui na frente eles passam aos 200. Então esse barulhinho muitas vezes vocês vão escutar, são carros, são caminhões que passam na estrada.
Porque embora nós moremos na zona rural, nós estamos muito perto, não só de uma grande cidade, como da estrada que fica na frente da nossa casa. Mas tudo bem. Então, voltando. Não vou falar de novo, né, desde 2011, que já falei isso tantas vezes. Se alguém não percebeu, basta entrar no canal e vai ver quantas e quantas vezes eu disse. Eu já contei a história toda, tá? Eu quero falar agora, eu tenho ouvido muito noticiário onde as pessoas estão dizendo que estão achando incrível a rapidez com que estão acontecendo as coisas. Por exemplo, essas coisas todas que nós estamos vendo, desde a Rússia está atacando, né? E agora já falando em termos que vai atacar mesmo, e muito em breve com armas nucleares, né? Como também o que tem ocorrido em todos os outros países do mundo, as catástrofes, as guerras, os acidentes, e também como tem ocorrido no Brasil. No Brasil, por exemplo, nós temos um cenário de guerra política. Mas muito rapidamente, veja, nós chegamos agora ao final do segundo mês, né, desse novo cara que está aí, e nós podemos notar que ele já nunca tinha feito nada, a não ser encher os bolsos. E agora ele conseguiu em 2 meses bater o recorde, né, de sacanear o povo. Vocês acham isso normal? Vocês acham que isso faz parte de uma política e que no futuro as coisas vão normalizar e vai ficar tudo bem e ninguém vai, sabe? É claro que não, né, meus irmãos? Então, eu queria que vocês observassem bem, né, se você ainda tem um pouquinho de fé, se o Pai ainda te deixou com um pouquinho de visão, se o Pai ainda te dá um pouquinho de discernimento, que vocês entendessem uma coisa muito clara. Para isso, eu tenho que voltar ao início desse ano, do qual nós estamos hoje, no dia 12 do mês 12, lune solar. Alguns devem se lembrar, né? Outros talvez nem lembrem, porque na verdade eles apenas estavam ali, mas não queriam saber realmente, né? Mas alguns talvez se lembrem de que houve uma confusão muito grande no começo desse ano. Porque a pessoa assim, que se dedicava a ir lá na Terra Santa, né, Israel e Redondeza, para observar, né, o plantio da cevada, para ver quando que ela estava madura ou não, ele acabou abandonando isso. Diz ele que é porque ele já serviu 25 anos e não sei o quê, mas não foi isso não. Eu tinha muita amizade com ele, eu conversava muito com ele. E ele ficou desiludido quando teve 3 anos seguidos com 13º mês. Por quê? Porque eles têm uma lei de que o ano com 13º mês só ocorre no máximo de cada 3 em 3 anos. E eu me lembro, nesses últimos 3 anos passados,
que eu entrava em contato com ele e falava, existe alguma possibilidade de termos um 13º esse ano? Mês, né? O radar 2 que eles falam, não sei porquê, né? Não está na Bíblia, mas... E ele me dizia, não. Eu falava, por que não? Porque o ano passado teve. Mas o ano retrasado também. E aí? Aí que, sabe, a coisa foi desengringolando até que ele largou, quando há 2 anos atrás eu afirmei a ele que íamos ter que ter, né, um ano com o 13º mês, porque senão sairíamos da profecia, e teve. Ele chegou a perguntar para mim, como você sabia? Eu falei, você quer aprender o calendário certo? E ele disse, não. Hoje ele é gospel. Não estou aqui difamando ele, muito pelo contrário. Que enquanto ele fez o trabalho dele, ele ajudou e muito àqueles que querem andar corretamente. Aí, a esposa dele, né, acabou se separando dele, porque ele primeiro virou testemunho de Jeová, depois ele se transformou em gospel, ele misturou, vamos dizer assim, 2 facções, né, uma o cristianismo, né, que é a Igreja Católica, outra o judaísmo, né, que para mim é mais para orientalismo, né, do que para a Bíblia. E ele juntou as 2 coisas e se transformou inicialmente no messiânico e depois gospel. Se vocês observarem o Neemias, vocês vão ver que ele é líder do movimento gospel hoje nos Estados Unidos. Bom, esse ano, quando começou, teve aquela bagunça toda, né, porque não acharam a cevada. E aí surgiu uma coisa, né, que me demonstrou que eu cada vez menos deveria me preocupar com o que lá é falado, lá é feito, lá é dito, lá é ensinado. Que foi justamente quando resolveram que iam começar o ano, 12º mês, iam fazer o Pessá no primeiro mês, e que se depois descobrisse que estava errado, iam fazer no ano seguinte, ou no mês seguinte. Vejam, meus irmãos, o Pai não aceita a incerteza, o Pai não aceita, sabe, mas vamos fazer, se não for a gente faz de novo. Isso não existe. Se Ele nos deu todos os ensinos que nos dá por escrito, e se Ele nos deu todos esses ensinos que estão por escrito, de forma a compreendermos o que eles querem dizer, é porque Ele quer que nós façamos da maneira correta. Ele quer que nós façamos exatamente como está escrito, exatamente como Ele nos mostra, não a nosso bel prazer. Mas eu vou explicar agora o porquê, né, que nós... Vejam bem, tudo indica, né, pela profecia, nós sabemos disso, que nós teremos um ano sabático e logo após ele um ano, né, que é o jubileu, é o 50º ano, ou seja, quando passam-se 7 anos, 7 vezes seguidas, e se conta 49 anos, independente de no meio deles ou não
existirem meses, há anos com 12 meses e anos com 13 meses. Por exemplo, quando nós passamos por 6 anos, o 7º ano vai ter 13º mês. Aliás, perdão, quando nós passamos 5 anos, o 6º ano vai ter que ter 13º mês. Por quê? Porque no 7º ano é o ano sabático, é o ano em que não se planta, é o ano que não se faz nada. Que também será um ano, né, que não terá colheita, que não terá nada. Que foi o caso do início desse ano. Por isso essa confusão. Que nem hoje, né, um irmão nosso que sempre está dormindo porque ele tem uma doença muito grave, ele acordou e graças ao Eterno ele está até se restabelecendo, né, ele já está sentado na cama e tudo. Ele disse assim, eu perdi a festa. E eu fiquei pensando, né, que festa, né? E aí eu entendi. Porque como o filho dele, embora não tenha sido chamado, não é parte do povo, como o filho dele assiste a muitos vídeos, enfim, ele está sempre ligado nessas coisas porque a mãe dele, que era a esposa, né, do nosso irmão, era judia, de verdade. E ela ensinou tudo isso para eles. Só que ele não acreditou, né? O próprio marido, que hoje é nosso irmão, só foi começar a crer após a morte de sua esposa. E fez a cabeça até do filho para que o filho não cresce, só que o filho não creu mais mesmo, né? Ele não teve o impulso dado pelo pai. Então, se você entrar na internet, você vai ver que tem gente falando coisas escabrosas. A Eliane me mandou um texto, que aliás eu estou em dívida com ela e para comigo e para com vocês, que eu ainda não traduzi. Onde está uma confusão de novo, né? Tem gente falando que a cevada já está madura. Tem gente falando que não tem cevada. Por quê? Porque primeiro que eles estão um mês atrasados. Porque o dia que eles entraram no ano que nós estamos, já haviam se passado 2 dias da lua nova. Eles entraram no ano mesmo sem ter a colheita madura, né? Sem ter a planta já em estado, né, de avive, como está escrito na palavra. Avive não é o nome de um mês. Avive significa maduro. E eles entraram assim mesmo. Ok? Então o que ocorre? O ano deles já acabou. Porque se nós estamos no dia 12/12, eles teriam que estar agora no 12/1. Já do próximo ano, no mínimo. Mas muitos deles não entraram. E outros entraram. Então está uma confusão muito grande a respeito da cevada esse ano de novo. Agora vamos entender a profecia. Primeiro eu falei, né, que as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu vi até repórter político falando, mas olha, isso foi a semana passada e hoje já está assim.
Eu não pensei que ia ser tão rápido, né? Por exemplo, tinha gente aí que falava, né, que esse calendário, né, que é seguido pelos Illuminatis é para 2030. Eu já vi o Jorge Soros falando em 2025. Daqui a pouco ele vai cair na real e vai falar em 2024. Então, o que ocorre? Para que nós possamos ter o ano jubileu, que é o 7º milênio, dessa vez, né? Nós teremos que ter antes um sábado da terra, ou seja, um Shabbat da terra, que é aquele ano em que ninguém planta, em que ninguém colhe. O ano passado, pode ver que não tem notícia da cevada ter aparecido em algum momento do ano. Olha que eu procuro todos os dias sobre isso, porque isso para mim é muito importante, porque é muito importante para mim estar fazendo as coisas no momento certo, na data certa, a que o Pai deixou como lei. Porque eu não estou afim de nadar e morrer na praia. Então o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês agora, que eu sei que muitos não vão acreditar, outros não vão entender, e outros ainda vão achar que eu sou um idiota. Mas não me importo com isso, porque o que eu estou fazendo, não estou fazendo em meu nome, eu estou fazendo em nome de Arro. Vejam bem, terminando esse mês, que creio eu, pelas contas, pelo calendário lunisolar, ele terá 29 dias, nós vamos entrar no 6º milênio, no 7º milênio, aliás, no ano 6000. Nós sabemos que Hamashiach retornará, ou melhor, virá, porque ele ainda não veio, né? Ele nasceu. Ele virá no 7º mês, na festa dos tabernáculos, das cabanas. Mas ele só vai começar a agir como rei, ou agir fazendo aquilo que é o propósito do Pai para ele fazer, a partir do momento que o Pai terminar com essa segunda fase do plano. E o término dessa segunda fase do plano é 2/3 da humanidade morto, é o rei do norte destruindo o rei do sul e muitos outros reinos, e é o rei do norte destruindo Yashuru, que muitos conhecem hoje por Israel. Aí então nós vamos estar na virada, ou próximo, ou um pouquinho depois, na virada justamente do ano, passando para o 7º meu ano. Que seria o ano de 6001. Aí sim, Hamashiach começa, ele vai primeiro, como está escrito, ele vai fazer a ressurreição, né, dos que foram parte correta do povo, sendo que antes ele irá pegar aqueles que permanecerem vivos até o fim, que sejam do povo, e que tenham mantido, né, a sua parte da aliança feita entre Ahu e Avraham,
irá também como que ressuscitá-los, só que sem eles terem morrido, ou seja, lhes dará um novo corpo, um corpo incorruptível, ou seja, um corpo imortal. Por isso que lá em Apocalipse 20 está escrito que aqueles que passarem pela primeira ressurreição são benditos. Por quê? Porque a segunda morte não terá poder sobre eles. Certo? Então observe o pensamento, tá? Ao invés de desligar o vídeo, ou de me xingar, ou de dizer esse cara... Entendeu? Presta atenção. E olha na tua Bíblia. Isso se você for uma pessoa que já foi capacitada a olhar para a sua Bíblia e ver a resposta. Porque do contrário não vai adiantar nada. Você vai continuar achando que eu sou um palerma. Então, esse ano aqui, terminando com 29 ou com 30 dias, não importa. Ele vai ter 13º mês. Por quê? Porque não vai ter colheita. Aliás, se vocês forem ler, leiam. Há quanto tempo não existe colheita de cevada em Israel? Por quê? Porque aí, após a ressurreição, após a transformação, após tudo isso, o rei do norte, a Rússia, já terá destruído os Estados Unidos, que é o rei do sul, e muitos dos seus aliados, e esses aliados tem muitos deles que estão no meio do caminho, né? Estão na Europa, e já estará chegando em Jerusalém e destruindo tudo. Está escrito que irão destruir tudo, irão levar as mulheres cativas, os soldados, né? Porque serão muitos e muitos e muitos exércitos, né? Porque o rei do norte não irá apenas com o seu próprio exército, ele irá com o exército de todos aqueles que estiverem agregados a ele, ou seja, a todos aqueles que estiverem com ele, que forem do lado dele, e a cada dia aumenta isso. E quando ele chegar no Monte das Oliveiras, ele vai chegar junto com aqueles que ele ressuscitou e aqueles que ele transformou, o pequeno povo que vai receber o reino. Aí sim ele vai ter entre esse povo gente das 13 tribos. E esse povo vai estar de costas para Jerusalém, né, sobre o Monte das Oliveiras, que fica entre Jerusalém e o Vale do Gemido, ou o Vale dos Filhos de On, que é onde estarão acampados centenas de milhares, de milhões de soldados que acabaram de destruir Jerusalém. E aí então entra aquela parte da profecia onde está escrito que 1 derrubará 5, 2 derrubarão 15, 3 derrubarão 40 e assim por diante. E que também está escrito que o sangue derramado desses soldados, né, ele chegará até os joelhos, no vale todo, assim a profundidade, né? E esses corpos todos não serão arrebatados, ou seja, não serão retirados dali para serem enterrados. Aí entra então o quê? O grande banquete de Yahu, né? As aves irão comer os corpos, porque eles ficaram jogados ali. Para vocês terem uma ideia, na profecia diz
que daqueles que forem mortos dentro de Israel, ou Yashuru, né, que é a grande maioria, né, porque está escrito poucos homens estarão, eles vão levar 3, 4 meses só para enterrá-los. Imagina o número. Sendo que esse serviço vai ser feito pelo próprio Mashiach e os seus remidos. E os seus remidos, eles terão um corpo novo. Eles terão um corpo incorruptível, ou seja, enterrar um corpo vai ser muito fácil para eles, mas vai levar 4 meses ou até mais. Então, meus irmãos, tem gente aí esperando o anticristo, tem gente aí esperando um monte de porcaria, a besta. Isso tudo já aconteceu. Nós já estamos naquele período em que são os últimos dias deste sistema humano de coisa, não do mundo. O mundo nunca vai acabar. O mundo, quando eu digo, é a Terra. Porque o mundo, o sistema, está pertinho do fim. Sabe, eu não posso dizer para você que ou você começa a acordar ou você está morto, porque você não vai começar a acordar porque você quer. O único que pode te acordar é o Pai. E pelo que eu acho, que na verdade não é o que eu acho, eu não costumo nem usar esse termo porque é muito feio e pejorativo em relação ao Pai, né? Porque é Ele que nos traz a informação. Eu diria o seguinte: não tem mais vaga. Pode ser que alguém que foi chamado ano passado, ano retrasado, venha a despertar realmente agora. Mas ninguém estará sendo chamado agora. Primeiro porque, sabe, a mesma coisa do que se você está aguardando uma guerra, mas você não acredita que vai ter essa guerra. Aí você está lá no seu país aguardando que ataquem, mas não atacam hoje, não atacam amanhã. Aí de repente você escuta dizer que está chegando, né? O exército, a marinha, a aeronáutica do outro país para atacar o seu país. Adianta você aí querer virar um soldado? Um soldado não se faz em um dia para o outro, nem em uma semana para outra. Assim como um servo de Yahweh não se constrói pelo próprio Yahweh, hein? Não se constrói em alguns anos, em alguns dias, em algumas semanas. Então, meus irmãos, vocês vão ver que a coisa vai começar a correr muito mais rápido. E quando vocês se aperceberem, será como disse Hamashiach. Serão pegos como pelo ladrão. Porque existe muita distração ocorrendo no mundo ao mesmo tempo. Existem muitos palhaços tipo Musk, tipo o próprio dono da Microsoft lá, né? E outros tantos que vêm com aquelas historinhas, né? O Musk de levar a humanidade para pelo menos 1 milhão para Marte. Fazer o que em Marte, meus irmãos? Qualquer idiota sabe que lá não tem condições de vida. Qualquer idiota sabe que para ter condições de vida lá teria que ter um trabalho aí de anos e anos de construção de ambientes, né, que possibilitasse a vida.
Mas tem gente que está ligado nisso. Tem até gente que acha que o Brasil ainda vai ficar legal, que vai ser uma potência. Então vocês imaginem em relação às coisas que estão um pouco mais distante da mente, né, vamos dizer assim, comum, daqueles que não andam sabem. Lembrem-se, Hamashia diz assim, que naquele dia, que dia? É o dia em que o Pai termina a sua obra do segundo estágio da criação. É o dia em que 2/3 perecerão. Esse dia pode levar uma semana, um mês, pode já estar sendo contado desde 2011. Mas 2/3 da humanidade, com certeza, é o número exato. É inclusive o número utilizado pelos Illuminatis, que é quem o Pai está utilizando para que seu plano ocorra. Então eu pergunto a vocês, vocês vão estar preparados para aquele dia ou vocês vão ser aqueles que vão subir as montanhas correndo, gritando, gemendo e vão tomar uma chuva, né, uma saraivada de pedras pesadas e aí vão querer morrer e o Pai não vai permitir durante algum tempo que a morte haja para que sofra? Pensem bem nisso. E se você acha que tudo isso é besteira, eu peço a você que não me pergunte outras besteiras. Tá? Porque vocês que acham que isso tudo é besteira, só acreditam em porcaria. E eu não tenho mais saco, não tenho o dever, não tenho o amor para ficar respondendo para pessoas que eu sei que não... Sabe, que não tem jeito. O cara tomou 5 tiros de metralhadora, caiu do navio dentro do mar, você vai mergulhar para catá-lo? Então é esse meu recado, tá, do Day by Day de hoje. Que eu assim, vou dar o título a ele, né, de cegueira obrigatória. Ok? Compulsória, melhor ainda. Ok? Então, Shalom. Hoje, embora seja uma quinta-feira, já é sexta, né, que já o sol já se pôs, já nasceu novo dia, embora estejamos à noite, né? Porque é assim que se conta os dias, né? No calendário judaico, no calendário da palavra. Na segunda-feira, nosso Shabbat, começa no domingo ao pôr do sol. E com certeza até lá não estarei dando nenhum outro recado. Eu pretendo que a Eliane dê algum outro recado, principalmente sobre a festa que se aproxima. Nós já estamos no dia 12. Se nós não tivermos um 13º mês, significa que nós teremos mais 14 dias do primeiro mês e os dias que restarem deste, para chegarmos a uma das principais festas, que é o Pessah, que ocorre no dia 14 do primeiro mês. Na verdade, não é no dia 14 do primeiro mês, é no final do dia 14, né? Quando é preparado o cordeiro, e damos entrada então àquela semana dos pães ázimos.
Então eu desejo uma boa noite, shalom a todos, fiquem na paz, não temam, embora, como está escrito, o único dever do homem é obedecer e temer a Yah. Shalom.